Antes da gente orar um pouquinho, eu queria falar algo importante, que vai ser importante para aquilo que eu vou compartilhar nessa noite, tá bom? O objetivo principal de um pastor, de alguém que prega, é fazer com que você conheça a Deus. Vocês sabiam disso? Fazer com que você conheça a Deus. Não que você conheça coisas sobre Deus, ou que você conheça aquilo que o seu pastor conhece sobre Deus. Mas o nosso objetivo, quando a gente prega a palavra, é fazer com que você conheça a Deus pessoalmente. Esse é o objetivo principal da gente vir aqui pregar. Para isso, a gente prepara uma mensagem, a gente expõe certas coisas, a gente conta algo que aconteceu, coisas que o Senhor fez, mas sempre com um objetivo, que você conheça a Deus. E ao conhecer a Deus, que você o coloque em mais alto valor na sua vida. Porque se isso não está acontecendo, eu começo a desconfiar que você realmente conheça a Deus. Se Ele ainda não é o principal valor da sua vida, talvez o seu conhecimento não esteja completo. Não é nem que você não conhece, mas talvez você não o conheça por completo. Entende? Então, o que eu queria falar hoje, isso é muito importante, isso que eu estou falando agora é muito importante para aquilo que nós vamos estudar hoje. O conhecimento de Deus. Tudo o que é feito no culto, aqui, a oração, o louvor, a pregação da palavra, tem um objetivo: facilitar o seu encontro com Deus. Te mostrar atributos de Deus. Fazer com que você tenha um ambiente propício a conhecer a Deus. Todas as coisas que acontecem aqui no culto têm esse objetivo em mente. E mais, a nossa vida, a vida dos líderes da igreja, precisa apontar para Deus. Então, seja na adoração, seja na pregação, seja fazendo aqui os mutirões que a gente faz, seja na nossa comunhão, no batismo, em tudo que a gente faz, aponte você para o Senhor. Amém? É para isso que nós nos reunimos aqui. Bom, com isso em mente, hoje o que eu preparei? O Senhor tem falado comigo algumas coisas, no sentido de encorajar você a conhecer mais a Deus de forma pessoal. Amém? Isso vai ser determinante na sua vida. Se está tudo bem, isso vai ser determinante. Se não está tudo bem, isso vai ser determinante. Ao completar a carreira, você precisa ter conhecido a Deus. No final da sua vida, você precisa ter conhecido a Deus. Amém? Eu quero orar. Feche seus olhos, por favor. Senhor, eu quero te agradecer primeiramente, Pai, por essa noite. Obrigada, Deus, porque tudo que fazemos aqui, Pai, não somos dignos de fazer, não somos dignos de nos achegar ao Senhor, não somos dignos, Pai, de ter comunhão com o Senhor, mas o seu Filho, Jesus, nos conquistou esse tesouro, esse livre acesso ao Senhor. E disso nós não abrimos mão, Pai. Então, em nome de Jesus, obrigada, muito obrigada por tudo que o Senhor fez naquela cruz, por ter enviado o seu Filho, pelo plano da salvação sobre nós, mas muito mais do que isso. Obrigado por nos dar parte de quem o Senhor é. Obrigado por nos receber com um enorme sinal de bem-vindos à presença do Senhor. Obrigado por manter sempre essa porta aberta, Senhor, para que possamos entrar com ousadia onde o Senhor está e conhecer ao Senhor e sermos conhecidos do Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço que nessa noite o Senhor fale a cada coração de forma individual, Senhor. Apesar de ser uma única mensagem, que a aplicação dessa mensagem no coração de cada um seja individual, seja poderosa, seja de forma a marcar os corações, em nome de Jesus, e que tudo aqui, Senhor, que for feito, resulte em fruto que glorifique o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em João 17. João 17. Nós vamos ler o verso 3 somente. Diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Só esse versículo, querido, dava uma pregação enorme. E no início do que eu vou compartilhar, pode ser que você não entenda a relação desse versículo com aquilo que eu vou começar a falar agora. Mas guarda esse versículo no seu coração. A vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a Jesus, que foi enviado por Deus. Amém? Guarda isso no seu coração. Eu quero que você entenda a necessidade, a importância, o quanto é vital que a gente conheça a Deus pessoalmente. Ao ler a palavra, ao estudar a palavra, se você não associar essa palavra a uma pessoa, isso aqui vai ser simplesmente texto em cima de texto, em cima de texto, e isso não vai ter poder de mudar a sua vida. Por outro lado, se você somente experimentar, viver de experiências com Jesus, sem a palavra, sem aquilo que está sendo escrito na palavra, sem aquilo que você está lendo na palavra, esse tipo de experiência é misturado à minha essência, às minhas emoções, às minhas circunstâncias, a forma como eu fui criada, pode me gerar pequenos desvios daquilo que Deus realmente é. Então, nem só de experiência eu posso viver, nem só de letra da Bíblia eu posso viver. Eu preciso examinar as Escrituras e conhecer as Escrituras, mas tendo a experiência. Experimentando a verdade do que isso aqui diz. Assim eu vou conhecer o Senhor. Amém? Aleluia. Quando eu digo que esse conhecimento de Deus é importante, ele é vital, eu estou dizendo isso para as pessoas que têm passado pelo momento de espera. Hoje, isso pode ser aplicado para várias coisas, mas hoje eu queria relacionar esse conhecimento de Deus àquelas pessoas que têm esperado por promessas, que têm esperado por intervenção de Deus em situações impossíveis, que têm esperado por viver um milagre. Eu não sei se todos vocês aqui estão esperando por isso. Eu conheço boa parte. Em profundidade eu conheço alguns. Mas eu tenho certeza que há anseios no seu coração, no coração de todos vocês, que vocês, quando olham para esses anseios, acham que isso é impossível de acontecer. Estou errado? Quantos aqui têm sonhos impossíveis? Levante sua mão. Quantos aqui têm sonhos que você não é capaz de realizar pela sua própria força? Levante a sua mão. A maioria. A grande maioria. Eu acho que alguns. Essa necessidade de conhecimento de Deus é para você. Mesmo que esteja tudo bem na sua vida, você ainda anseia por algo que é impossível. E esse tempo em que nós ansiamos por alguma coisa e ainda não vemos a concretização dessa coisa, disso que nós esperamos, pode ser uma promessa de Deus, pode ser uma vontade do seu coração. Muitas vezes Deus não te prometeu isso, mas é um sonho do seu coração. Durante esse tempo de espera, nós lidamos com dificuldades. E essa dificuldade, ela só vem por falta de conhecimento de Deus. Muitas vezes, o meu tempo de espera não deveria ser tão difícil, ser tão duro, se eu realmente conhecesse quem é que me prometeu. Ou se eu realmente conhecesse o caráter do Deus que eu sirvo. Seria um momento de espera, sim, mas uma espera no descanso. Uma espera em confiança. Uma espera com a certeza de que eu conheço o caráter de quem eu sirvo. É uma espera totalmente diferente da espera em desespero, em aflição, em ansiedade, dia após dia, até que aquilo que eu espero aconteça. O conhecimento de Deus e do caráter de Deus muda o tempo de espera. Amém? Tem duas dificuldades que nós encontramos nesse tempo, quando Deus ainda não cumpriu as suas promessas na nossa vida. A primeira dificuldade é com relação ao tempo. E a segunda dificuldade é com relação ao modo. A falta de conhecimento do Senhor já diz lá em Oséias 4, diz assim: o meu povo está sendo destruído ou perece por falta
de entendimento, porque lhe falta conhecer. E a primeira coisa que eu quero falar, a primeira dificuldade que lidamos é com o tempo. Toda promessa, querido, todo sonho, se ele vier do Senhor, ele vai se concretizar. Entenda isso. O que está em jogo não é o quanto você sabe esperar, ou o quanto você tem orado, por mais louco que isso possa parecer, mas o que está em jogo é o caráter de alguém que te prometeu algo. Quando o Senhor faz as suas promessas na palavra, o que Ele está colocando nas nossas mãos? O caráter dele. Se eu fico com a promessa do Senhor, mas eu não cresço em conhecer quem é que me fez a promessa, vai ser bem difícil crer. E se eu não creio, vai ser bem difícil viver a promessa. Por outro lado, se quando eu recebo a promessa, eu começo a crescer no entendimento de quem é esta pessoa que me prometeu o que ele prometeu. E por isso, quando eu estiver em dificuldade de lidar com o tempo da promessa, eu vou me lembrar de quem foi que fez a promessa. Amém? Essa é a espera que o Senhor quer de nós. Com relação ao tempo, que nós entendamos, a promessa tem tempo para ser cumprida. Entre o Senhor falar e aquilo acontecer, há todo um processo que eu e você passamos e que nós não gostamos. Nós gostamos do resultado, mas eu preciso te dizer a verdade. Jesus, Deus, ama o processo. O resultado para ele já é. O tempo que a gente fica em agonia esperando, Deus não está preso nesse tempo comigo e com você. Ele já vê. Amém? Deus diz, haja luz e acontece. Esse tempo de espera que para nós pode ser angustiante, isso não se reflete no Senhor. Porque Ele tem um caráter a zelar. E se Ele falou, vai se cumprir. O que é o foco do Senhor no tempo da espera? O trabalho, o processo na minha e na sua vida. E é aí que a gente sofre, porque a gente quer o resultado. Hoje, principalmente, quando a gente liga a televisão e não está passando o que a gente quer, a gente dá um jeito de assistir o que a gente quer. Não é assim? Ah, não está passando o que eu quero, vou para o YouTube, eu assisto o que eu quero. É assim ou não é? Isso deixa a gente mais ansioso ainda. Porque Deus não é assim. Com Deus não funciona assim. Eu não consigo falar assim, Deus não está me dando o que eu quero, então eu vou fazer o que eu quero. Não tem como fazer isso. É um processo dele. E o processo dele é um processo de amor para te preparar para receber o que você tem ansiado e o que ele tem te prometido. Amém? A gente precisa entender que esse tempo que leva a promessa de Deus quando é feita e quando ela é cumprida na sua vida, tudo isso que você vai viver, receber a promessa, esperar por ela, crer e ver acontecer essa promessa, isso não tem a ver com você especificamente. E é essa a nossa dificuldade quando estamos esperando pela promessa. Essa promessa não tem a ver com você. Essa promessa ela está inserida em um propósito eterno. E um propósito eterno não tem a ver comigo ou com você. Tem a ver com o propósito de Deus, com aquilo que Ele quis fazer e por que Ele quis fazer usando você e a mim. Se eu não tenho entendimento de que muitas vezes o Senhor prefere me santificar no processo da espera a me agraciar com o que eu estou pedindo, vai ser difícil eu entender o Senhor e a mente do Senhor. Muitas vezes a gente ora pedindo para o Senhor, Deus, que o Senhor faça uma intervenção, mas tem que ser agora. E às vezes acontece, não acontece? Ontem mesmo o João estava compartilhando com a gente várias coisas que eles viveram com o Noah, que eles precisavam de uma intervenção do Senhor e o Senhor fez. Mas muitas vezes, Deus não fez. Do jeito que eles queriam. Muitas vezes na nossa vida, na maioria das vezes na nossa vida, Deus não faz do jeito que a gente está querendo, nem no tempo que eu estou querendo. Porque o maior interesse dele não é
me dá o que eu quero, fazer de mim uma filha mimada. O interesse dele é a minha santificação. E quem santifica é o processo, não é o resultado. Quem santifica você e te prepara para viver a vida eterna é o processo, não a sua bênção. Deus está mais interessado em passar a eternidade com você do que te agraciar com bênção. Amém? E isso é amor do Senhor. Há algo maior do que eu e você. Há algo maior do que aquilo que eu espero, do que eu sonho viver. E esse algo maior se chama propósito. Há razão de ser, querido. Cada circunstância que aparece na sua vida e na minha vida, há razão de ser. Como que você sabe disso? Por causa do caráter. Se você não olhar para a sua vida e para as circunstâncias da sua vida e entender que há um Deus que deixa que um menino seja colocado dentro de um cesto, colocado no rio, para que ele chegue na casa da filha do faraó, para que ela pegue aquele menino e adote, para que ele cresça dentro do palácio de faraó, conhecendo tudo sobre o Egito, para que ele vá embora e que ele volte e liberte o povo, você vai falar, que Deus doido é esse que deixa um menino ser colocado no cesto e colocado no rio? Se eu e você não entendemos que as circunstâncias de José não foram por causa da maldade do coração dos seus irmãos, e nem por causa do tamanho da língua de José que não sabe ficar quieto. As circunstâncias de José foram preparadas por Deus para forjar o caráter de um homem que governaria o Egito e salvaria milhares da fome. Isso é o caráter de Deus. Então, se a minha promessa está demorando, eu não consigo entender a demora. Eu estou andando em ansiedade. Qual é a solução? Caráter. Eu preciso examinar as Escrituras e entender qual é o caráter de quem me prometeu o que prometeu. Como que ele agiu? Como que ele pensa? O que ele faz? Quais são os seus princípios? Quando é que ele vai agir e quando é que ele não vai agir? Porque tem momentos que ele não vai se contradizer. Deus tem princípios. Amém? Conhecimento do caráter de Deus no tempo da espera vai me sustentar. Numa espera no descanso. Numa espera glorificando a Deus. Amém? A outra dificuldade que temos, o modo. Falei, a gente encontra duas dificuldades. Uma é o tempo e a outra é o modo. Queridos, eu acho que a maioria de nós não tem tanta dificuldade com o tempo, porque a gente costuma falar muito da espera de Abraão, né? Da espera, mas a gente não costuma falar muito da forma como Deus faz as coisas. E aí você vem para a palavra e fala, bom, Abraão teve que esperar, beleza. Moisés teve que esperar, beleza. Mas Deus fez lá. E Deus não está fazendo nada aqui na minha espera. Lá Deus fez, aqui Deus não fez. Isso, nós estamos falando algo contra o próprio caráter de Deus. Porque como foi falado aqui durante o louvor, não há momento na sua vida em que Deus não esteja trabalhando. Não há circunstância na sua vida que tenha passado despercebido pelo Senhor. Se Ele não alterou as circunstâncias onde você está, é porque Ele talvez esteja bem interessado e já esteja trabalhando em mudar você. Amém? Segundo, o modo. Não ache que nós, pastores, não passamos por essa mesma dificuldade. Tá bom? A dificuldade na espera do tempo e no modo como Deus trabalha, nos aflige, eu acho que muito mais a você, muito mais do que a vocês. Queria que você abrisse comigo lá em Mateus 16. Perdão, Mateus 16 não, Mateus 14. Não, 16. 16. Nós vamos ler do versículo 13. Quando eu digo para vocês que isso aqui não afeta só o novo convertido, aquele que ainda está conhecendo o Senhor, preste atenção. Versículo 13.
Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pula lá para o verso 21, por favor, do mesmo capítulo. Verso 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, que tinha acabado de receber a revelação, chamou-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Até aí. A nossa dificuldade muitas vezes não é em enxergar o Senhor e ver o Senhor na nossa circunstância difícil. A nossa dificuldade é com o modo. Pedro era um discípulo dos mais próximos do Senhor. Ele não teve problema em ser revelado a ele quem Jesus era. Deus revelou a ele quem Jesus era. Mas o problema dele foi com a maneira, foi com o modo. E isso acontece conosco também, os líderes, acontece. Às vezes a nossa dificuldade não é com o tempo, mas é com o modo. A gente olha a circunstância ao nosso redor e fala assim: não tá certo. Tem algo errado. Eu acho que nós falhamos aqui. Eu acho que nós falhamos ali. Eu acho que a gente não prestou atenção nisso. Eu acho que a gente não prestou atenção nisso. Eu acho que eu não ouvi Deus direito. Isso acontece com vocês ou só com a gente? Mesmo tendo revelação de que é o Senhor que está agindo na nossa vida, que nos fez promessas, que nos tirou da escravidão do mundo, às vezes a gente ainda se escandaliza com o modo como Ele age. A gente precisa entender, primeiro, o caráter do Senhor, Ele é suficiente para nos manter firmes durante todo o tempo, até que se cumpra aquilo que Ele nos prometeu. Agora, o caráter do Senhor também é suficiente para fazer cair toda seta que tenta mentir para nós sobre a fidelidade de Deus, mesmo quando nós não entendemos o modo. Deus é bom. Deus é bom. Quando eu não estou entendendo as circunstâncias onde eu vivo, quando eu não estou entendendo como Deus vai fazer, Deus é bom. Uma coisa do caráter de Deus, outra coisa, Deus é fiel à sua palavra. Mas essas circunstâncias não fazem sentido para mim. Não precisam fazer. O que precisa fazer sentido para mim e para você é tudo que eu conheço do Senhor na palavra, em todas as coisas que Ele falou, Ele cumpriu. Deus muda? Quem muda? Eu. Quem muda? O meu sentimento. Quem muda? As minhas circunstâncias. Quem muda? O meu emprego. Tudo que é quebrado pelo pecado muda. Deus não. A palavra do Senhor permanece eternamente. A cultura muda. Deus não. Quero perguntar para os pais aqui. Quanto vocês já se pegaram fazendo a seguinte oração? Senhor Deus, se eu soubesse o que meus filhos vão enfrentar como cristãos, eu acho que eu não tinha tido filho. Só eu? Olha lá, uma mãozinha ali. Vocês acham que o caráter do Senhor é suficiente para manter os nossos filhos fiéis a Ele? Amém. O caráter do Senhor é suficiente. É suficiente para nos manter mesmo quando a gente não entende o modo. Amém? Pensa no povo no Egito.
Deus mandou as pragas, 9 pragas, a 10ª praga, mandou eles fazer um negócio esquisito lá, passar o sangue nos umbrais da porta, não sei o quê, todo mundo fez. Estava todo mundo entendendo aquilo? Estava todo mundo entendendo. Todo mundo já tinha visto aquilo antes, era parte da cultura deles. Matar a ovelha e passar sangue no umbral da porta. Não, né? Ninguém estava entendendo nada. Mas fizeram. Então, quando a gente não entende, obedeça por causa do caráter. Obedeça por causa daquilo que Deus te falou. Ah, mas eu não sei onde vai dar isso, eu nunca vi isso acontecer com ninguém. Tá aí, você vai inaugurar uma nova fase do Senhor. Você vai inaugurar uma forma de agir de Deus. Deus faz do jeito que Ele quer. Amém? Daí tá. Veio a 10ª praga, morte dos primogênitos do Egito. Se você não está entendendo o que eu estou falando, depois você me procura, eu te dou as passagens para você ler. Não dá tempo de falar tudo. Morte dos primogênitos. Aí Faraó falou, manda esse povo embora. Libertou o povo. Gente, milagre. Milagre. O povo sair com o Faraó mandando eles embora. E os egípcios dando riqueza para eles. Milagre de Deus. Estou errada? Milagre. Saíram despojando o Egito. O povo todo. Criança, mulher, adulto, velho, todo mundo. Animal, tudo. Saiu tudo do Egito. Primeira dificuldade. Deram de cara com o mar. O que acontece? Começa a murmurar. Mas olha onde nós viemos parar. Eu preferiria morrer lá do que morrer aqui. Muito melhor era morrer lá. O que adiantou sair para vir morrer aqui? Porque eles estavam de frente do mar e o exército de Faraó estava chegando perto. Quantos de vocês já falaram um monte do povo de Israel e depois fizeram a mesma coisa? Levanta o dedo assim, ó, do pé. Não precisa levantar a mão, faz assim, ó. Sabe o que é isso? Falta de conhecimento do caráter. Falta de conhecimento do caráter de Deus. Todo mundo faz isso, tá? Precisamos continuar fazendo isso? Não. Na primeira dificuldade, logo após Deus fazer um milagre, quando aparecer uma outra necessidade de milagre, o que a gente faz? Ao invés de lembrar daquilo que Deus fez, a gente esquece. A gente se esquece daquilo que Deus fez. E às vezes a gente lembra do que Deus fez, mas a gente fala assim, Ele não vai fazer de novo. Por que não? Estuda lá a história do povo, quantas vezes Deus fez coisas maravilhosas na vida daquele povo. O grande problema não foi necessitarem de vários milagres de Deus até chegar à Terra Prometida. Não foi por isso que esse povo pereceu. E não entrou na terra. O grande problema deles não foi a quantidade de milagres que eles precisavam. O grande problema deles foi não entender quem é que estava fazendo o milagre. Porque eles podiam precisar de 10 vezes mais milagres. Se aquilo revelasse o caráter de Deus para eles, Deus faria. Por quê? Porque sempre foi desejo de Deus se revelar ao seu povo. O que Deus disse a eles? Moisés, constrói para mim um tabernáculo, eu quero habitar no meio de vocês. Sempre foi. Sempre vai ser vontade do Senhor se revelar para mim e para você, querido. A questão não é de quantos milagres eu e você precisamos. A questão é, eu vou me lembrar do caráter? Eu vou me lembrar do caráter de quem fez o milagre? Ou eu vou só me lembrar do que aconteceu? Porque se eu me lembro das obras, aquilo pode gerar fé no meu coração, mas eu sempre vou ficar na dúvida. Será que Ele vai fazer de novo? Não é será se Ele pode. A maioria de nós sabe que Deus pode. A questão é se Ele quer. Não é? O nosso ponto de dúvida é, Ele quer mesmo? Se Ele quisesse, isso não tinha acontecido. Se Ele quisesse, as coisas não seriam tão difíceis. Se Ele quisesse, isso aqui tinha acontecido diferente. Nosso problema é o modo. E o Senhor fala para nós, Isaías 55 fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos.
Sabe, a dificuldade da circunstância que nós vivemos, não podemos confundir isso com o caráter do Senhor. Não podemos. Abraão, quando Deus o chamou, lá em Gênesis 12, para sair da sua terra e da sua parentela e ir para um lugar onde Deus ia mostrar, Deus não disse aonde era. E deixar a sua parentela naquela época era uma coisa bem estranha. Sair sozinho vagando por um lugar que você não sabe nem onde é bem estranho para aquela época. Mas ele fez. Ele foi, ele saiu da sua casa, ele pegou tudo que era dele e ele foi. E Deus fez o quê? Deus mostrou para ele aonde ele ia. Porque ele falou que ele ia mostrar. E depois que Deus mostrou, Deus fez muitas outras coisas. Deus deu a ele o filho que ele disse que ia dar. Ah, mas demorou? Demorou, mas Deus deu. Deus disse que ia dar. Foi o conhecimento desse caráter, de quem promete e cumpre, que fez com que Abraão subisse aquele monte disposto a sacrificar seu filho. Porque ele sabia, Deus me deu o meu filho, ele vai fazer alguma coisa. A minha promessa está ligada a esse filho, meu filho não vai ficar morto. Se ele não tivesse entendido o caráter de Deus, ele não teria subido, eu não tenho dúvida. Ele fala isso aos seus servos, nós iremos e nós voltaremos. Iremos adorar o Senhor e voltaremos. O conhecimento do caráter de Deus, queridos, vai nos manter firmes, mesmo quando as circunstâncias nos parecerem estranhas, mesmo quando parece que Deus não está ali trabalhando. O fato é que Ele está. A verdade é que Ele está. A verdade é que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. E quando Ele diz bem, é a sua santificação, é o seu lugar na eternidade com Ele. Amém? Queria fazer um parênteses sobre adorar, porque já que a gente falou aqui sobre Abraão subir no monte para adorar. A gente que ministra louvor aqui, às vezes a gente fica um pouco frustrado. Porque a gente vê tanta gente adorando ao Senhor. E muitas vezes a gente vê muitas pessoas alheias a esse momento. A gente não se frustra por causa de nós, não, tá bom? Nós estamos adorando o Senhor. A gente se frustra por causa das próprias pessoas que não estão conseguindo adorar. A gente quer que você viva tudo aquilo que Deus te criou para viver. E boa parte disso você vai aprender adorando a Deus. Sabe que nos momentos em que as circunstâncias da nossa vida não são boas, é da onde sai uma adoração bem pura, bem genuína. E eu quero hoje aproveitar esse parêntese para te encorajar. Não deixe que as circunstâncias da sua vida te calem. Na sua casa, no carro, aonde você costuma adorar, aqui, não deixa. Não deixe. Porque a adoração, querido, Deus não precisa dela. Deus não muda por causa dela, não fica mais bonzinho, não decide fazer as coisas para você porque você está adorando, não. A adoração muda você. Deus não precisa que eu venha aqui todo domingo com a equipe e o Fabiano, e a gente fica cantando para Ele, para lembrar a Ele quem Ele é. Ele não precisa. Mas você precisa lembrar quem Ele é. Você precisa ser lembrado de quem Ele é. Você precisa ser lembrado do que Ele fez. Você precisa ser lembrado do que Ele disse a teu respeito. Então abre a boca e canta. Abre a sua boca e canta. E põe o diabo debaixo do seu pé. O dia que você aprender a força que a adoração tem, você não vai se calar nunca mais. Você precisa se lembrar de quem Deus é. Eu preciso me lembrar. E uma das formas mais lindas que o Senhor nos deu é através da música e da adoração.
Se eu te der uma letra dessas que a gente canta, que você nunca viu, e pedir para você memorizar, você até vai memorizar, mas vai demorar um tempo, não vai? Se eu te ensinar uma canção, amanhã você está cantando. Não se engane. Tudo foi criado pelo Senhor. Ritmo com letra é igual a memória. Meus alunos de inglês sabem disso. Ritmo e letra é igual a memória. Você não vai se esquecer. Quem deu isso para nós? O Senhor. Eu não sei o que eu canto. Eu não gosto de nenhuma música. Cria uma. A palavra diz, cantai ao Senhor um cântico novo. Cria o que você quer cantar. Conhecendo o caráter da pessoa para quem você quer cantar. Não cante nada que não seja bíblico, porque ele não se contradiz. Mas se está aqui, crie, cante. Querido, de duas uma, ou o diabo vai cantar, ele vai fugir. O que vocês acham que ele vai fazer? Amém? Fechando parênteses para a gente acabar. Há dois tipos de pessoas quando estão esperando para viver a promessa do Senhor. Por mais que possa parecer que o tipo 1 é os que não alcançam a promessa e o tipo 2 é os que alcançam a promessa, eu desconfio. Não, mas para ele foi super rápido, pastor. Você não viu, ele começou a ministrar e já veio o céu na terra. Ele começou a pregar e as pessoas já se convertiam assim de monte. Pode acontecer, mas talvez não seja essa a promessa que ele está esperando. Dois tipos de pessoas que esperam promessa. As que param nos obstáculos e as que não param. Todas elas vão ter obstáculos. Não acredite naquilo que você vê no Instagram. Nenhuma vida é tão boa assim, ok? Nenhuma. Nenhuma vida é tão simples, nenhuma vida é tão fácil. Não acredite nisso. Há mais raiz no que você está vendo do que você pensa. Há mais dor para gerar o que você está vendo do que você pensa. Há mais morte para gerar o resultado que você está vendo no Instagram do que você pensa. Esteja disposto a construir raízes e a morrer para gerar o mesmo resultado. Amém? Ninguém tira foto da raiz da árvore, é só a árvore. Não se esqueça disso, a raiz está escondida, mas ela está lá. Duas pessoas, as que param e as que ultrapassam os obstáculos para chegar na promessa de Deus. As que param se esquecem do caráter. As que param se esquecem dos feitos do Senhor. As que param se esquecem quem prometeu. E a gente tem N exemplos na palavra para isso, infelizmente. Agora, o segundo tipo de pessoas, quando confrontados com obstáculos, se lembram. Se lembram. Pode ser que Deus nunca tenha feito nada de impossível na sua vida, nenhum milagre na sua vida. Ainda assim, seja daqueles que se lembram do caráter. Seja daqueles que se lembram do que Deus fez e que está registrado na palavra. Porque acredite, o nosso Deus não mudou. Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda transforma. Ele faz da estéril mãe de filhos. Ele faz que o solitário viva em família, ainda hoje. Ele faz. Quem nós seremos? Os que se esquecem ou os que se lembram? Se você tem sido dos que se esquecem, tome uma decisão hoje. Para chegar no seu lugar de promessa, você precisa ser dos que se lembram. Ou você vai parar nos obstáculos. Lembre-se de quem te fez a promessa. Lembre-se do caráter do Senhor. Lembre-se que a palavra dele é a verdade. E que ele faz com que a palavra dele se cumpra. Lembre-se que os olhos do Senhor estão sobre a terra procurando alguém cujo coração seja inteiramente dele, para que ele possa agir, para que ele possa fazer maravilhas. Ele está procurando. Ele está
procurando. Feche seus olhos mais uma vez e repita comigo. Deus está procurando corações inteiros que se lembram de quem Ele é. Seja qual for a opção que nós vamos escolher, todas as duas vai determinar as nossas ações. A opção que escolhermos determina como vamos agir, determina o que vamos crer. Amém? Queria te convidar a fechar os seus olhos. Vamos ficar em pé. Eu quero orar. Mas antes eu quero ler de novo aquele verso que a gente leu no início. Feche os seus olhos. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Hoje eu queria falar com todos aqueles que estão na espera do agir de Deus, mas do agir impossível de Deus. Daquilo que só Deus pode resolver na sua vida. A primeira oração que nós vamos fazer aqui é para essas pessoas. Se você tem esperado uma intervenção milagrosa do Senhor na sua vida, esse momento de oração aqui vai ser essencial na sua vida. Tome uma decisão agora. Sobre qual dos dois tipos de pessoa você vai ser. A que se esquece de quem Deus é ou a que se lembra. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Deus, a vida dessas pessoas. Eu me incluo, Senhor, nisso. Me incluo, ó Deus. Eu tenho esperado por milagres do Senhor. Nós temos esperado por milagres do Senhor. Deus, temos clamado durante o dia e nas madrugadas por uma intervenção do Senhor. Pai, eu pessoalmente tenho clamado por mim e por outros, por uma intervenção do Senhor. E eu creio que o Senhor tem nos ouvido. Nós cremos, Senhor, que a nossa oração tem chegado até o Senhor. Em nome de Jesus agora, Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor esteja tocando no coração dessas pessoas que têm esperado. Traz, ó Deus, os atributos do Senhor à memória. Pai, ajuda-os a trazer à memória aquilo que o Senhor já fez. Ajude-os, ó Deus, a lembrar, ó Pai, daquilo que o Senhor falou, das palavras que o Senhor deu, dos exemplos, Pai, que já viram. Das tantas vezes que o Senhor já agiu de forma milagrosa na vida de cada um. Todos nós, Deus, temos amigos que viveram coisas tremendas com o Senhor, que nos inspiram. Que isso agora esteja vindo à memória de cada um. Deus, e que isso seja fundamentado no caráter do Senhor, ó Deus, porque o Senhor não muda. O Senhor é um Deus de amor, o Senhor é bom. E o Senhor está desejoso de agir nas nossas vidas como ninguém mais poderia. Nós entendemos, ó Deus, que muitas vezes o Senhor nos permite chegar em circunstâncias, Pai, aonde ninguém mais poderia fazer nada por nós. E aí o Senhor intervém nas nossas vidas para que não haja dúvida de que foi o Senhor. Nós te pedimos nessa noite, haja, Senhor, na vida das pessoas. Pai, haja sobre cada circunstância impossível desse momento. Tudo que tem sido colocado agora diante do Senhor pela tua igreja. Libera a tua mão, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha intervir a nosso favor. Mas muito antes disso, Senhor, nos lembre de quem o Senhor é. Traga à nossa memória, Deus, tudo que conhecemos do Senhor. Nos revela aquilo que ainda está oculto. O Senhor não é glorificado, ó Deus, pelo pouco que conhecemos de Ti. O Senhor não é glorificado pelo tamanho do mistério que o Senhor é para nós. O Senhor é glorificado em conhecermos ao Senhor, em comprovarmos o Teu caráter, em comprovarmos a Tua bondade. Nisso o Senhor está glorificado. Que isso seja feito no nosso meio nessa noite. Libera, Deus, os Teus milagres, o Teu poder sobre a vida da igreja, em nome de Jesus. Libera, Senhor. Nós te pedimos.
Se essa oração foi para você, querido, eu quero te convidar a se achegar aqui na frente com a sua causa impossível. É algo simbólico somente. Mas eu quero te convidar a sair do seu lugar e dizer: Senhor, é comigo. Isso é comigo. Eu preciso mudar a visão que eu tenho do Senhor. Me falta conhecer quem o Senhor é. Eu não estou conseguindo crer. Se você não tem conseguido crer, a resposta para você é caráter. Conheça o caráter de quem prometeu. Conheça o caráter. E eu quero chamar aqui à frente uma última coisa. Se a sua questão tem sido o tempo da sua promessa. Se a sua dificuldade tem sido lidar com o tempo. Você olha e você acha que não dá mais tempo. Saiba, querido, que dinheiro pode ser restaurado. Propriedades podem ser restauradas. Relacionamentos podem ser restaurados. Há uma coisa que não pode ser restaurada: o tempo. Não conseguimos trazer isso de volta. Mas ainda assim, o Senhor nos dá uma promessa. O Senhor diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então, se a sua dor hoje é porque o tempo foi longo demais, o Senhor diz para você nessa noite: eu vou restituir o tempo. Eu vou restituir o tempo, diz o Senhor. Se esse é o seu caso, vem aqui nessa noite. Nós não vamos orar, mas eu quero que você ore. Ore agora ao Senhor. Receba isso nessa noite. O Senhor diz: eu vou restituir o tempo que o gafanhoto consumiu. Receba isso nessa noite. Se permita crer na palavra de um Deus que não pode mentir. Ele não está brincando comigo e com você, querido. Deus não está brincando conosco. Abra o seu coração para Ele.